11, pode ser que de repente sua versão seja um pouquinho diferente, mas vou ler aqui. Diz assim: para vós outros, ó Coríntios, abrem-se os nossos lábios e alargue-se o nosso coração. Não tendes limite em nós, mas estáis limitados em vossos próprios afetos, ou em outras versões, sentimentos. Vou ler a palavra do Senhor, escrita em 2 Coríntios 6,11, mais uma vez. Para vós outros, ó Coríntios, abrem-se os nossos lábios, alarga-se nosso coração. Não tendes limite em nós, mas estáis limitados em vossos próprios sentimentos. Amém? Feche seus olhos. Senhor, nós nos apresentamos agora diante do teu altar. Queremos que a tua palavra ela é extraordinária, ela nunca volta vazia. Queremos que tu tens um aprendizado, um ensino, algo a ser acrescentado na nossa vida, nesse dia. Não foi em vão que viemos a esse lugar, não foi em vão em que, Senhor, o link foi liberado, em que as pessoas possam estar assistindo dos seus lares, ó Deus, ou assistindo através do Facebook, do YouTube, do Instagram. Nós cremos, ó Deus, que a tua palavra ela tem uma ação, que essa palavra possa ter um efeito em nosso coração. Possamos ser visitados poderosamente pela tua palavra. Nós cremos em ti, nos assentamos aos seus pés e pedimos a ti, fala, se revela ao nosso coração, transforma a nossa vida, Pai. Nos dá entendimento, conhecimento e com isso a sabedoria que precisamos para vivermos dias melhores na nossa casa, no nosso interior, no nosso dia a dia, Pai. Em nome de Jesus, amém. Queridos, esse tema alargue as suas fronteiras emocionais. Esse texto ele se encaixa bem, porque o apóstolo, nós podemos chamá-lo assim, apesar de não ter caminhado no mesmo tempo em que Jesus caminhou, mas quando nós olhamos esse texto, a gente vê o quanto Paulo estava preocupado com a igreja de Corinto, o quanto que Paulo alertava a igreja de Corinto em relação aos ensinos que estava tendo, colocando as palavras certas. Então, não era diferente dos nossos dias, porque a ação espiritual, tanto de Deus quanto do mal, é a mesma. Não existe tempo, a gente pode dizer assim, no mundo espiritual, a não ser para os acontecimentos determinados na Bíblia, apocalípticos, vamos dizer assim, mas a ação espiritual que existia nessa época na igreja de Corinto não é diferente da que existe hoje no nosso dia a dia. Paulo ele relutava contra ensinos falsos que ocorriam dentro da igreja de Corinto. Ensino esses que muitas das vezes deturpavam o caráter da palavra de Deus e até mesmo o caráter de Paulo. Então, se levantavam assuntos que distorciam o conteúdo que Paulo estava dizendo, estava dando à igreja. Nessa segunda carta, Paulo ele abre um pouco mais o coração dele, um pouco diferente da primeira carta, onde ele mostra os sentimentos que nós precisamos ter em relação ao chamado de Deus para a nossa vida. Na segunda carta de Paulo, ele vai um pouco mais profundo, no sentido de explicar à igreja de Corinto o que era realmente ter uma vida com Deus. Ele vai falar sobre algumas limitações. Ele vai falar sobre limitações emocionais que impedem as pessoas de adorarem e de receberem de Deus o que é melhor. Ele é um livro extremamente rico em descrever a expansão do reino de Deus que começa dentro do nosso coração, mudando quem nós somos. Então, Paulo, na segunda carta de Coríntios, ele vai explicar, ele vai um pouco mais a fundo para trabalhar o nosso interior e dizer que o reino de Deus começa a acontecer no nosso interior. E a gente começa a mudar a partir daí.
Eu acho interessante isso. Por quê? Porque ele vai descrevendo no livro, ele vai falando sobre vários assuntos. Ele fala sobre como nós devemos, como que na época a igreja de Corinto deveria se comportar. Qual era a medida que eles deveriam permitir que Deus entrasse na sua vida, porque eles eram, assim como muitos de nós, restringia áreas da vida para que o cristianismo, para que a ação do Espírito Santo entrasse naquela igreja, entrasse naquele povo. Por isso que eu falo, não é muito diferente de nós. E algumas definições saltam do livro para que a gente aprenda em relação a isso. Eu achei interessante porque a nossa identidade, ou melhor, entenda isso, a sua identidade não é definida pela forma como você se apresenta ou pelo que você diz que você é. Então, se eu perguntar para você qual é a sua identidade, se for no literal, você vai pegar a sua carteira de identidade e vai me apresentar, vai dizer, essa é a minha identidade. Está errado? Não. Por quê? Porque na sua identidade existe ali características que são exclusivamente sua. É a sua foto. É a sua impressão digital. É os dados das folhas, né? Folha das identidades tem isso? São os dados das folhas onde está registrado o seu nascimento. É uma assinatura que é exclusivamente sua. Mas ninguém assina daquele jeito, a não ser você. Então, a identidade, sua identidade, papel, né, o plástico, não sei como é que você usa, ou plastificada, ela diz quem você é. Mas observa, isso aí é só uma identificação para que as pessoas saibam, no sentido literal, seu nome. O nome do seu pai, da sua mãe, sua data de nascimento. É uma forma de você provar quem você é. Mas tem um nível de identidade que é muito maior do que uma identidade de papel. A sua identidade de papel não te dá autoridade para você pisar em serpentes, expulsar demônios. Está aqui minha identidade, ó, sai demônio. Não. Agora, você tem uma identidade espiritual. Você tem uma identidade no mundo espiritual. E essa identificação no mundo espiritual, ela vai ser reconhecida baseado não no papel, mas baseado nas suas ações, nas suas reações, nas suas atitudes. Então, a sua identidade espiritual, ela está, podemos dizer assim, revelada no mundo espiritual, baseado no que você faz, na forma como você age, na forma como você responde, na forma como você exerce as suas atitudes diariamente. Então, observa aqui, nós temos duas formas de se identificar. A identidade literal, física, todos nós temos, em gerais, né? E uma identidade espiritual. Sua identidade física é simples, você se demonstra quem você é pela sua carteira de identidade. Ou outro documento, né? Agora, a espiritual não. É de acordo com suas ações, suas reações. Você pode até falar que você é de um jeito, mas se a sua reação ou a sua ação não for conforme você fala, você anula o que você é. Vou repetir. Você pode até falar que você é de um jeito, mas se a sua ação ou a sua reação não for conforme você está falando, você pode estar anulando quem diz que você é. Então, para o seu dia a dia, para o seu ambiente de trabalho, para o seu ambiente familiar, onde quer que você esteja, entenda bem isso.
Quando as pessoas te olham, quando as pessoas vão identificar você para alguém, eles não te identificam pelo número da carteira de identidade. Eles identificam você pelo seu nome. Ah, você conhece fulano? Ó, fulano. Aí fala o nome lá, vou chutar o nome aqui. Roberto, você conhece o Roberto? Trabalha ali, eu conheço. Pois bem, para aquela pessoa que diz que eu conheço, ela te conhece como? Simplesmente pelo seu nome? Ou pelas ações e reações e atitudes que você tem? Então, muito mais do que no mundo espiritual você ser reconhecido pelas suas ações, reações e atitudes, também no mundo físico você é reconhecido. As pessoas, quando elas lembram de você, elas lembram de você em que sentido? Ih, vem fulano. Olha, tá chegando. Ah, meu Deus, tá chegando fulano. É assim? Ou ao contrário, né? Quando tá indo embora, né? Ah, tchau, gente, tchau. Aí no coração talvez alguns falem assim, ai, graças a Deus, já vai tarde. Por que pessoas agem assim? Não é porque simplesmente você está se despedindo, né? Ou está se alegrando, ou se entristecendo com a chegada de alguém, não. É porque as ações, as reações e as atitudes daquela pessoa são incoerentes, muitas das vezes, com o que ela fala, com o que ela diz ser. Paulo ele vai descrevendo isso no texto. Você pode decidir, muitas das vezes, viver uma vida assim. Se identificar de um jeito e as suas ações ser de outras. E observe que as suas fronteiras emocionais, elas estão ligadas diretamente à sua identidade junto com as suas escolhas. Então, quando você junta a sua identidade e as suas escolhas, né, que é a forma como você reage, etc. Então, você cria fronteiras. Locais aonde você deixa ou não as pessoas irem, entrarem. E você pode fazer escolhas erradas. E as escolhas erradas, elas vão redefinindo a sua identidade. Bem como as suas escolhas certas, também vão redefinindo quem você é. Então você pode até ter se envolvido com drogas, ter sido, de repente um assaltante. Um exemplo assim bem grosso modo para você compreender. Aquelas suas ações e reações identificavam quem você é. Mas a partir do momento que você aceita Jesus na sua vida e há um processo de restauração na sua vida, você começa a ter ações e reações diferentes. E aí quando você encontra com uma pessoa, ela te olha e fala assim, nossa, mas essa pessoa não era isso, isso e isso. Era, mas agora não é mais. Então, ou seja, existem fronteiras que vão sendo alteradas na sua vida à medida que você vai fazendo as suas escolhas. Quando você limita as suas fronteiras, você limita tudo na sua vida. E o que são essas fronteiras? Imagina o que é realmente pensa numa fronteira. Fronteira, o que é uma fronteira? Ela é, olha só, a definição de fronteira. Ela acontece entre dois territórios e visam demarcar onde começa um território e aonde termina outro território. Então, vou dar um exemplo bem claro. Existe uma fronteira entre o Brasil e a Argentina. Hein? O Brasil entre um estado e outro. Então, existe entre um estado e outro é limite, é diferente. Fronteira é um país. Então, vou dizer que no Brasil existe uma fronteira do país com a Argentina. Então, existe lá uma delimitação onde está dizendo assim, ó, daqui para cá é Brasil e daqui para lá é Argentina. Aquele limite ali é uma fronteira. Em alguns pontos, as fronteiras são fechadas. E para você entrar em determinados locais, em determinados países, passando pela fronteira, existem até alguns pontos ali, algumas barreiras, que impedem você de ir para aquele lado de lá. Para que você passe para o lado de lá, é necessário que você apresente uma identidade. Se for na América do Sul, tranquilo.
Porque nos países da América do Sul, com a identidade do Brasil, você entra, né, no Mercosul, né, que faz parte do Mercosul, você entra em um país para o outro com uma identidade, com a validade de menos de 5 anos, se não me falha a memória. Mas se for para outros lugares, você vai ter que ter um passaporte. Ou seja, você vai ter que uma autorização para entrar, para ultrapassar aquela fronteira. Então, fronteiras são locais que vão definir aonde algo termina e aonde algo começa. Grava bem essa definição. Fronteiras são locais que vão definir aonde algo termina e onde algo começa. E muitas das vezes, quando você começa a estudar, vou dar um exemplo assim bem mais claro também. E aí existe uma limitação, né? Aí é um limite, onde se fala assim, bom, para trabalhar aqui, você precisa ter, um exemplo, o 2º grau completo. Ou tem que ter uma faculdade de alguma coisa. Você está limitado a não trabalhar lá. Por quê? Porque às vezes você não tem aquela faculdade. Então você não pode concorrer àquele emprego. Logo você está limitado a participar daquele processo seletivo. Por quê? Você não tem as características que precisa ter para poder concorrer àquela vaga. Então, nesse exemplo que eu falei aqui, isso é uma fronteira. Há muitas pessoas que vivem sua vida sentimental cheia de fronteiras. Ela não se relaciona, ela não se deixa ser alcançada. Por quê? Porque ela estabeleceu um marco na sua vida, ela estabeleceu um marco no seu interior, dizendo assim, ó, aqui no meu interior, ninguém entra. Aqui nessa área da minha vida, ninguém entra. Eu trato disso, disso, disso e disso. Mas nessa área aqui, não. Então, o que isso significa? Que nessa área aqui, ela criou uma fronteira. Até determinado ponto, alguém vai. Daquele ponto para lá, ninguém passa, ninguém entra. Isso é interessante, porque olha só, observe o texto que a gente está lendo. O texto, ele diz assim, no final da parte A e no final da parte B do versículo. Ele vai dizer assim para a gente, para vós outros, Paulo falando na igreja de Corinto, abrem-se os nossos lábios e alargue-se o nosso coração. E na segunda parte, da parte B do versículo, fala, e estáis limitado aos vossos próprios afetos. Então eu quero pegar essas duas definições que o texto fala, nesse texto, Paulo falando na igreja de Corinto, que é uma prática muito, tem um contexto, uma aplicação muito prática nos nossos dias de hoje, que são as nossas fronteiras emocionais, e ele nos dá duas grandes orientações que deu à igreja de Corinto e nos dá hoje, porque a aplicação da palavra hoje, ela é espiritual. E ele fala assim, que nós devemos alargar o nosso coração. E nos diz que nós estamos limitados pelos nossos próprios sentimentos. É o que o texto está dizendo. Ele falou para a igreja de Corinto, olha, vocês precisam alargar o coração de vocês. Vocês estão todos presos nos próprios sentimentos. Dá para contextualizar mais fundo, porque é longa o livro de Coríntios, a história de Coríntios, a história de Paulo na cidade de Corinto. Tem todo um contexto ali, portanto, depois se você quiser pesquisar sobre isso. Mas ele diz, ele dá um alerta grande para a igreja que estava ali. Dizendo assim, ó, alargue o coração de vocês, porque vocês estão limitados pelos seus próprios sentimentos. Ou seja, criaram fronteira ao redor de vocês que Deus não tem como entrar aí, porque vocês não deixam. O cristianismo não tem como entrar dentro de vocês. Por quê? Porque vocês criaram fronteiras. Vocês estão impedindo que Deus entre em todas as áreas. Alargar as fronteiras emocionais tem a ver com o seu relacionamento com Deus e com o seu relacionamento interpessoal, familiar, ambiente de trabalho, pai, mãe, filhos, irmão, irmãs, líderes. Então, ou seja, existe um relacionamento que você tem com vários tipos de pessoas.
E pare para pensar, todas elas vão com você até determinada área da sua vida. Por quê? Porque você criou fronteiras. Então eu deixo meu pai e minha mãe entrar até aqui, né? Eu deixo meu irmão e a minha irmã entrar até aqui, eu deixo que o meu patrão entre até aqui, eu deixo que o meu líder entre até aqui, eu deixo que Deus entre até aqui, eu deixo que o Espírito Santo me conduza até esse ponto, depois é eu mesmo que decido. É isso que Paulo está falando para a igreja de Corinto. E isso é uma prática, é uma realidade do nosso dia a dia. Os princípios que a palavra de Deus nos fala de relacionamento não é só para aplicação na vida da igreja, mas sim em toda a nossa vida, em todos os nossos relacionamentos. Tudo que Deus criou foi perfeito, sim ou não? Foi perfeito? Tudo que Deus criou foi perfeito. O pecado distorceu a verdadeira identidade de cada um de nós. Começando em Adão. Somente quem nos criou possui o manual do fabricante. E ele sabe exatamente, Deus sabe exatamente em nós, dentro de nós, aonde nós estamos precisando ser consertados. E na palavra dele já existe antídotos que nos leva de volta, que quer nos levar de volta para mais próximo do nosso original. Entendeu bem isso? Então, ou seja, Deus tem nele toda a definição do que nós precisamos mudar. E como é que isso aplica no nosso dia a dia? Como é que eu descubro isso? A ação da palavra de Deus. A ação da palavra de Deus, ela vai entrando nas fronteiras do nosso coração, nas nossas fronteiras emocionais e vai nos alterando, vai mudando essas fronteiras. Aí, aquele que não amava, passa o quê? Amar. Aquele que odiava, passa a perdoar. Aquele que não acreditava mais em nada, igual muitos daqueles que estão nos ouvindo, aquele que não acreditava mais na sua vida, ele, através da ação, do antídoto, da palavra de Deus, isso vai entrando na vida da pessoa e ela começa a acreditar que ela pode. E aí chega um ponto em que ela descobre que a palavra de Deus, que o antídoto da palavra de Deus, entra na vida dela como um antídoto mudando suas fronteiras e ela passa de uma pessoa derrotada para uma pessoa mais que vencedora. Você entendeu o que é alargar o coração? Você entendeu o que é isso? Então a palavra de Deus, ela vai entrando na nossa vida, ela vai entrando no nosso interior, e ela vai alargando, ela vai ampliando, ela vai estendendo o nosso entendimento. Para que você compreenda, para que nós compreendamos de que Deus tem todo o poder na nossa vida. De que ainda que a sua vida espiritual, a sua vida emocional esteja destruída, ainda que seu interior esteja destruído, ainda que ninguém mais acredite em você, ainda que as pessoas próximas a você não acreditem em você, ainda que o seu patrão não acredite em você, ainda que a sua família não acredite em você, mas Deus, Ele entra, a palavra dele vai entrando, e esse antídoto vai entrando na sua vida e vai mudando o seu interior, e Ele fala para você, ainda que todos te rejeitem, Jesus não te rejeita. Ainda que tudo diz que não, como diz a música. Ainda que tudo diz que não, como é que diz a música? A tua voz me encoraja a prosseguir. Então você entendeu que nós somos muitas das vezes limitados nos nossos territórios. E muitos vivem exatamente assim. Dentro do seu território emocional preso às suas fronteiras. E não permite que Deus entre e transforme o seu interior. Olha alguns exemplos bem claros.
Em Gênesis capítulo 4, verso 14 ao verso 17, Gênesis 4, 14 e 17, diz assim: hoje me expulsas dessa terra, e terei que me esconder da tua face. Serei um fugitivo errante pelo mundo, e qualquer que me encontrar me matará. Mas o Senhor lhe respondeu: não será assim. Se alguém matar Caim, sofrerá 7 vezes a vingança. E o Senhor colocou em Caim um sinal para que ninguém que viesse a encontrá-lo o matasse. Então Caim afastou-se da presença do Senhor e foi viver na terra de Nod, a leste do Éden. Observa que nesse texto há um conflito gerado dentro de uma família, aonde o irmão matou o outro. E agora Deus traz um juízo para a vida de Caim. E diz para ele, conforme você leu o texto aqui, mas no versículo 16, Caim tomou uma decisão. Sabe qual foi a decisão que ele tomou? Alguém abre aí, Gênesis 4,16 e me diga, quem está aqui no presencial. Quem está no online acompanhando, abre aí Gênesis 4,16 e me responde aí. Pode digitar aqui que eu vou falar o seu nome. Gênesis 4,16. Qual foi a decisão que Caim tomou? Pode falar. Fez o quê? Ele se isolou, ele se afastou da presença do Senhor e foi viver em outra terra. Observa bem, que ele poderia muito bem ter até recebido de Deus, se houvesse arrependimento no seu coração, quem sabe o perdão. Mas ele preferiu o quê? Se afastar. Em outras palavras, a sua fronteira emocional, ele levantou uma muralha. Ele falou assim, ó, não dá para viver perto de Deus. Eu vou sair, eu vou viver em outra terra. Versículo 17 fala assim, Caim teve relações com a sua mulher e ela engravidou e deu à luz a Enoque. Depois Caim fundou uma cidade. Observa bem, o cara se afastou da presença de Deus e ele foi e construiu uma cidade. E se você for olhar como eram as cidades naquela época, eram fortalezas. As pessoas não podiam entrar em cidades a não ser por uma porta que fosse autorizada. Então você observa, sabe o que Caim fez? Ele criou uma redoma ao redor dele, se afastou de Deus. E ele foi e criou uma fronteira entre ele e Deus. Ou seja, aqui é a minha cidade, eu moro aqui. Deus mora onde? Do lado de fora. Como se pudesse fazer isso. Então, isso traz uma lição para a gente, que muitas das vezes as pessoas fazem isso. Quando Deus chega pertinho da fronteira, quando Deus chega pertinho de tratar aquilo na vida da pessoa, quando Deus chega pertinho de resolver aquele problema emocional, no limite da fronteira, o que a pessoa faz? Se afasta de Deus. Se afasta. Ou seja, esse se afastar é pegar a fronteira. Vamos dizer que aqui existe uma fronteira. E aí Deus vai trabalhando, Deus vai tratando, Deus vai cuidando. E quando Deus chega perto da fronteira, onde Deus vai tratar e vai entrar naquela da vida dela, sabe o que a pessoa faz? Ela pega essa fronteira e joga lá na frente. Aconteceu isso com Caim. Diz o texto que ele se tornou errante. Se tornou errante e construiu uma cidade. E é interessante, quando você vai estudar sobre isso, ele começa a atrair pessoas para a sua cidade. Olha que interessante. Nós sempre vamos ter a tendência, preste bem atenção nisso, Deus está falando com você. Nós sempre vamos ter a tendência de atrairmos pessoas igual a nós. Ou seja, atraímos e somos atraídos por aqueles que são igual a nós. Observa bem,
Pessoas que tiveram conflitos emocionais. Você pode ver que na maioria das vezes, elas foram pessoas que geraram conflitos emocionais em outras pessoas também. Pessoas que traem, em sua maioria, também foram traidoras. São limites, são fronteiras. Nós sempre vamos ter a tendência de atrairmos pessoas igual a nós. O maior desafio do ser humano consiste em servir a Deus e conseguir amar o próximo como a si mesmo. Por quê? Porque quem ama, perdoa. Não tem como amar a Deus e não tem como amar a Deus. Não tem como dizer que tem Deus na vida. Não tem como viver os princípios de Deus sem perdoar. O poder curativo do perdão vai te possibilitando ir ajustando os seus relacionamentos. E quando você ajusta os seus relacionamentos, você estende as suas fronteiras. Perdão é alargar o coração, como diz o texto de 2 Coríntios 6:11 que nós lemos. Alargue-se o nosso coração. Quantas vezes, pastor? Repete comigo. Quantas vezes? Não, fala no gesto afirmativo. Quantas vezes for necessário? E toda vez que você não perdoa, você cria uma fronteira, cria uma barreira para que você não possa mais acessar o outro lado, né? Todos nós somos gerados dentro de um sistema familiar. Sabe disso? Todos nós. Todo mundo que está aqui, todo mundo que está online, você que está nos assistindo aí, você foi gerado dentro de um ambiente familiar. Onde os nossos limites e as nossas fronteiras foram sendo estabelecidos de acordo com as nossas criações. De acordo com a forma como você foi criado. Então, hoje, você é um produto, né, entre aspas, hoje você é um resultado da sua criação. Se você teve uma criação, né, uma família funcional, que é aquela onde as funções básicas, né, acontecem, criação, desenvolvimento, né, de forma saudável, adaptar às circunstâncias, né, onde o processo de aprendizagem, onde o processo de crescimento acontece de maneira saudável. Se você foi criado assim, você estava dentro de uma família funcional, uma família perfeita, uma família tranquila. Mas deixa eu te perguntar, você foi criado assim? Existia na tua família de origem toda uma estrutura. Lembra que nós falamos? Então, hoje você vive as suas fronteiras de acordo com a estrutura que foi gerada no seu passado. Junto ao crescimento da sua família, junto a hoje que você... Hoje você é o resultado disso. Agora, a maioria das pessoas não viveram isso. A maioria das pessoas viveram em famílias disfuncionais. Ou não tinha pai, ou não tinha mãe, ou saiu de casa muito cedo, ou teve que trabalhar, ou, né, foi violentado emocionalmente ou fisicamente, né, ou foi rejeitado, ou vivia uma rebeldia. Eu não sei. Como é que foi aí? Pensa um pouquinho. Como é que foi a sua estrutura familiar de crescimento? Como é que eram as suas fronteiras? Talvez você foi criado muito assim, ríspido, né? Ou de repente não, você foi criado solto. Aí para pensar, a pessoa, ou o jovem, ou você que está me assistindo, que foi criado sem nenhum limite, as suas fronteiras, elas são largas. Agora, as emocionais, as pessoas que muitas das vezes são criadas muito à rédea, a fronteira dela é curta. Muitas vezes ela não sabe nem pegar um ônibus. Não sabe nem resolver um problema. Talvez a outra não, ela, né, sabe fazer muito mais coisas. Mas observa que tanto essa quanto essa criou em seu coração, em seu emocional, fronteiras. Quer ver um exemplo, para a gente terminar, um exemplo bem forte assim, de família disfuncional? Lembra da história de José, o sonhador?
Lembra da história dele? Olha o que diz o texto, Gênesis 37, 4 a 8. Vendo, pois, seus irmãos, que o pai o amava mais do que os outros. Deixa eu te perguntar, na sua casa, a sua mãe ou o seu pai te amava mais do que os seus irmãos? Hã? Talvez você responda assim, não, pergunta para o seu irmão. Pergunta para o seu irmão, para a sua irmã, se alguma vez o seu irmão e a sua irmã sentiu ciúme de você. Porque você era mais bem tratado do que um irmão, do que uma irmã. Porque José, ele achava o quê? Que não. José achava o quê? Que ele era, não, o pai me ama mais tranquilo. Mas aqui está no texto. Vendo, pois, seus irmãos que o pai o amava mais do que os outros irmãos, odiaram-no e já não lhe podiam falar pacificamente. Olha que família disfuncional, né? Porque o pai amava mais um, os irmãos começaram a odiar José. Teve José um sonho, e ele falou esse sonho, né? Os seus irmãos. E sabe o que aconteceu quando ele falou o sonho dele para os seus irmãos? Sabe o que aconteceu? Quem lembra o que aconteceu? O odiaram mais ainda. Quando ele conta qual era o sonho dele, os seus irmãos, que já odiavam porque era o preferido do pai, diz o texto que odiava mais ainda. José perguntou, rogo-vos, ouviste o som que tive. Desculpa, ele fala os sonhos, diz que os feixes do campo se dobravam diante dele, né? Tá bom. A versículo seguinte, então lhe disseram aos seus irmãos, reinará você contra nós, e sobre nós dominará realmente? E com tudo isso, odiavam mais ainda. Quanto ódio dentro de uma família só. E José, como você já sabe a história dele, qual foi o final da história de José? O que ele fez com os irmãos dele? O que ele fez com os irmãos dele? Hã? Perdoou seus irmãos. Uma família toda disfuncional. Cada vez Deus estava, observa só, como é que Deus foi ampliando as fronteiras dele. Ele foi se deixando, né, levar. Ele foi vendido, foi levado para uma feira, foi vendido como escravo, foi para dentro de uma masmorra, tudo isso. Depois mentiram sobre a vida dele. Depois ele foi levado para o palácio. Deixa eu te falar uma coisa. Deus, ele foi estendendo as fronteiras emocionais de José. Sabe para quê? Para um dia ele poder liberar perdão para a vida dos seus irmãos. E eu te pergunto nessa noite. Qual é a fronteira que Deus quer estender na sua vida? Hoje, a fronteira que Caim viveu são vividas por muitos de nós. Não matamos mais fisicamente, mas preferimos não perdoar e manter esquecido aquela pessoa ou aquela situação no nosso coração. Com isso, como se isso não atingisse as nossas fronteiras emocionais. Vou repetir essa definição. Não matamos mais fisicamente, mas preferimos não perdoar e manter esquecido aquela pessoa ou aquela situação no nosso coração. Fica lá, esquecido no nosso coração. Como se isso não atingisse nossas fronteiras emocionais. Então, o passo central para que você expanda suas fronteiras é saber perdoar. Não liberar perdão é fazer como Caim fez. Viver como errante. Talvez a sua vida hoje seja assim. Talvez o seu dia a dia seja assim. Talvez você viva como errante. Você viva como Caim. E hoje é o dia de você dar um basta nisso. Hoje é o dia de você repensar a sua vida. Repensar suas fronteiras. Repensar até onde você quer que Deus entre na sua vida.
Até onde você deixa Deus entrar? Convido a ficar em pé, você que pode, você que quer. Te convido a você fechar os seus olhos, curvar sua cabeça e refletir um pouco. Repete comigo essa oração. Diga assim: Senhor Jesus, eu não vou viver errante como Caim. Não vou estabelecer fronteiras onde o Senhor quer me esticar. Sei que não vai ser fácil, mas vou perdoar aqueles que me ofenderam. Eu rejeito e renuncio a todas as astutas ciladas do inimigo que querem me prender na minha incapacidade. Eu não vou mais amontoar ofensas dentro de mim. Dou liberdade ao Espírito Santo para me contrariar, todas as vezes que for necessário, para que eu possa alargar minhas fronteiras. Eu te recebo hoje como Senhor e Salvador e te peço, entra na minha vida e me faz ter saúde emocional a cada dia, em nome de Jesus.